A certeza da salvação é um tema muito importante, é um aprendizado que precisa ser feito sempre uma autorreflexão da nossa vida em relação à salvação em Cristo Jesus. É maravilhoso ser salvo por meio da fé, e a nossa salvação, ela se dá por meio da fé em Jesus Cristo, e é uma salvação de graça, é uma salvação totalmente gratuita, o qual nós não fazemos nada para conquistarmos essa salvação, e também nós não merecemos esta salvação. Ela é de graça, ela é imerecedora, ela é um amor demonstrado por Jesus Cristo, a minha e a sua vida, mas é muito melhor ainda ter certeza dessa salvação. Você ter certeza que você é salvo da ira que há de vir, da ira de Deus que há de vir sobre a terra. Você é salvo da ausência de Deus, que seria o inferno. O inferno nada mais é do que a ausência da presença de Deus, a ausência de Deus. Não haverá ali a presença de Deus, o amor de Deus, a luz de Deus. Sem Deus não há amor, sem Deus não há luz. Então isso seria o inferno, tormento, uma vida atormentada, uma vida cheia de ódio, de ira, de vaidade, de inveja, de orgulho, de soberba, de egoísmo. Uma eternidade sem amar, sem beijar, sem abraçar, sem cuidar, sem dar carinho, mas uma eternidade de violência, de falta de amor para com o outro, falta de amor próprio. Isso é o inferno. Agora, a certeza da salvação é um dos itens primordial para um cristão, ele ter certeza. E hoje nós vamos fazer uma análise para que você tenha certeza absoluta da sua salvação. Nós iremos iniciar falando de alguns empecilhos à obra da salvação. Sim, existem empecilhos. E logo depois nós iremos explorar as evidências de uma pessoa que é salva em Cristo Jesus, que tem uma nova vida. Então vamos lá. Primeiro empecilho à salvação: acreditar que as boas obras salvam. Acreditar que pelos seus próprios méritos, pelo seu próprio esforço, você alcança a salvação. A graça divina é que permite o homem uma nova chance, tornando uma nova criatura através do novo nascimento, através da água e do Espírito. Um processo do Espírito Santo dentro de nós, nos transformando. Então, quando o homem acha que pelo seu próprio esforço, pelas suas obras, ele vai ser salvo, é o primeiro empecilho, o primeiro engano, doutrina falsa, que ensina que você pode alcançar a salvação por meio da sua vida, dos seus esforços ou daquilo que você faz. O livro de Efésios, capítulo de número 2, verso de número 8 e 9, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é dom de Deus. E você só é salvo pela fé. Então você tem que pedir fé a Deus. Uma vez quando Deus coloca fé no teu coração, é como um espelho que reflete a Cristo. Olhando a Cristo, você confessa os seus pecados, crê no teu coração que Ele pode te redimir desses pecados e que Ele é Filho de Deus. Uma vez você fazendo isso,
o Espírito Santo de Deus, ele entra no teu coração, ele te é ortogado, você é selado com o Espírito Santo da promessa, porque foi uma promessa de Deus, aqueles que crerem que ele é filho de Deus. Foi uma promessa de Deus para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Espírito Santo. Então você recebe o Espírito Santo como um selo, assim como você manda uma carta pelo correio, precisa-se do selo, porque quando essa carta chegar no destino, lá na cidade de destino, o carteiro de lá, quando olhar a carta e ver o selo, ele vai identificar que aquela carta está em perfeitas condições para ser entregue. Ela foi paga, ela foi registrada, porque o selo é a autenticação que está tudo ok. E o Espírito Santo é esse selo quando nós chegarmos diante de Deus. Ele é esse selo que nos garante a salvação. E nós recebemos ele no dia em que nós recebemos de Deus a fé. E essa fé gerada dentro de nós nos leva a confessar nossos pecados e a crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Assim, nos é dada a salvação. Então, o versículo de Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem de mim, é dom de Deus. Não vem das obras, presta atenção, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha, eu mereci a salvação. Eu mereço a salvação porque eu sou uma pessoa boa. Quando eu vejo alguém doente, eu ajudo. Eu visito os lares dos idosos. Eu cuido bem dos meus vizinhos, do meu próximo. Eu sei repartir o meu pão. Nunca ninguém bateu na minha porta que saiu sem alimento. Às vezes, queridos, nós nos asseguramos que por causa disso nós seremos salvos. Não! Mas eu nunca bebi, nunca farriei, nunca participei de orgias, nunca desobedeci meu pai, nunca desobedeci minha mãe. Não, eu nunca fiz nada de errado. Por isso, eu mereço a salvação. Não, você não merece a salvação porque você é bonzinho. A salvação, ela vem por meio da fé, e a fé é um dom de Deus, é de graça. Então, enquanto você estiver por aí achando que você está salvo porque você é bonzinho, isso é um dos empecilhos que vai fazer com que você busque fé para acreditar no Filho de Deus. Agora, a pessoa que pratica boas obras pode ser evidência de um novo nascimento. Porque se você teve um encontro com Jesus Cristo, o Espírito Santo te transformou, é impossível que você não pratique boas obras. Aquele que está dentro da igreja, aquele que anda se autodenominando cristão e não pratica boas obras, tem alguma coisa errada, porque o Espírito de Deus que transforma o nosso ser, ele nos faz com que nós venhamos a agir com amor ao próximo e praticar boas obras. Agora, boas obras tem que ser evidência de alguém que é salvo em Cristo, e não boas obras ser o meio porque eu serei salvo. Esse é o primeiro empecilho, e tem muita gente assim. Eu nunca fiz nada de ruim, nunca matei ninguém, Deus vai me salvar. Se você não confessar Jesus como Senhor da tua vida, crer no coração que Ele é Filho de Deus
e guardar os seus mandamentos e praticar as escrituras sagradas, você não vai ser salvo não, querido. Você precisa passar por essa etapa da salvação. Segundo empecilho, acreditar que pessoas santas, presta atenção, acreditar que pessoas santas podem intermediar a salvação. A Bíblia relata que por meio da obra expiatória de Cristo, o homem, ao aceitá-lo, ao confessá-lo, ao discernir no Espírito, ao ter fé no seu coração e declarar que Ele é Salvador da sua vida, você é salvo. É o ato expiatório de Cristo, é o fato de Ele ter entregue a sua vida por mim e por você. É esse fato expiatório, da expiação, quando Ele morre, pagando então o meu e o seu pecado na cruz. No entanto, homens santos e separados por Deus foram usados para proclamar a sua palavra. Às vezes, queridos, nós, como evangélicos, cristãos evangélicos, nós julgamos muitos católicos por idólatras, dizendo que eles adoram imagens de escultura. Eles pedem a intermediação de um homem, por exemplo, Santo Antônio, São João, São Francisco de Assis, homens de Deus que andaram nessa terra, renunciaram à sua vida, fizeram boas obras, proclamaram o evangelho da salvação, renunciaram à sua vida de egoísmo para viver pelo próximo e morreram como qualquer homem. De repente, as pessoas começam a venerar esses homens e achar, porque eles tiveram uma vida de santificação nessa terra, eles estão diante de Deus e eles vão ser intermediador por você. Mas não! Presta atenção o que a Bíblia diz. Primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O único que pode intermediar, ser um intercessor entre mim e Deus, entre você e Deus, é Jesus Cristo. Ninguém, por mais santos que andou nessa terra, pode ser intermediador. Agora, tem muitos cristãos evangélicos buscando intermediação de cartomante gospel, de guru gospel, de adivinhadores, daqueles que têm o espírito de adivinhação. Ah, Senhor, eu quero ir lá na casa da santa fulana, da pastora fulana, do pastor fulano, do missionário tal, porque ele é santo e ele revela. Revela o quê? Porque o que estava em oculto nos foi revelado, que foi a graça salvadora de Cristo Jesus. O que estava oculto pelos homens, que estava oculto por Deus e pelas escrituras, que era apenas profecia, foi revelado. A epifânia de Deus, a revelação de Deus em Jesus Cristo, que veio esse mundo, andou como homem, nasceu de uma mulher, teve o crescimento normal como homem, se manifestou nessa terra como filho de Deus e levou os pecados. Essa é a maior e única revelação de Deus ao homem. Agora você quer
resolver seus problemas e não quer renunciar para ter uma vida santa, e você vai atrás de guru gospel, cartomante gospel, idólatra. Você é um idólatra, seu evangélico de meia tigela que fica dizendo aí que busca Deus, que ama a Deus, e não sai dessas casas, casa de cigano gospel. Pessoas que nunca tiveram encontro com Cristo, porque se essas pessoas tiverem encontro com Cristo, ela vai te falar de Deus, da revelação de Deus, mandar você tomar vergonha na cara e orar, jejuar, buscar Deus de verdade. Mas não, é tudo a mesma panela, é tudo o mesmo espírito de idolatria, de falsidade. Um único intermediador entre Deus e homem chama-se Jesus Cristo, o homem. E sabe como que o arauto de Deus, o mensageiro de Deus anunciou a Maria? Ele é o Emanuel, quer dizer Deus conosco, Deus presente, aquele que mora no nosso coração. O Emanuel, aquele que está presente na tua vida. Então não precisa você sair da sua casa atrás de adivinhadores, não. Por quê? Porque Deus enviou o Espírito Santo que está dentro do teu coração, e você tem que orar, buscar, e Ele te mostra, e Ele fala contigo os teus defeitos, os teus pecados. Você mudando, o seu vizinho vai mudar. Se você muda de postura, porque o Espírito faz isso, então você também vai ter uma mudança radical na vida dos seus parentes, daquela pessoa que está te atormentando. Cuidado. Acreditar que pessoas santas pode intermediar a salvação é um empecilho para você ser salvo. Abra seus olhos. Igreja, abra os olhos. Peça luz espiritual de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Olha só, quando ele disse ninguém vem ao Pai, isso demonstra que Jesus já está com o Pai. Ninguém que vem ao Pai, ninguém pode vir ao Pai aonde Jesus está, senão por Ele, Jesus. Então para de achar que o óleo do pastor tal tem mais poder, que a oração de São Expedito tem mais poder. Para. Sabe qual é a diferença dos católicos para o evangelho nessa parte aqui de intermediador? Sabe qual é a diferença? A diferença é que os católicos, eles oram a oração de São Expedito, que tem a foto dele de um lado e do outro lado tem a oração. De São Judas, de um lado tem a foto, do outro lado tem a oração. Aí os evangélicos dizem: idólatras, vão tudo para o inferno. Você sabe qual é a única diferença? É porque você não ora, não reza uma oração escrita no papel com alguém, com a foto de alguém. Mas você já busca a oração de alguém que está vivo. Do mesmo jeito, a sua fé não é em Jesus. A sua fé é naquele lá, naquele homem lá. Porque ele pinota, porque ele cospe fogo, porque ele se veste de branco, porque ele estuda psicologia para te enganar. Só por isso. Aí você acredita que saindo daqui, indo lá em São Paulo, na igreja do Valdomiro, você vai ser curado. Sendo que Jesus, ele está presente em todo lugar. Aí você vive uma vida de idolatria e ainda acusa os outros, cegos. Abra os olhos. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. O único intermediador entre Deus e os homens
Jesus Cristo homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Terceiro empecilho que nós encontramos a salvação, acreditar que ela pode ser negociada. E isso é o que tem mais acontecido. Negociar a salvação. Tem pessoas negociando a prosperidade. Quanto mais a salvação. Um dia desse eu vi aí em uma igreja vendendo terreno nos céus. É isso, querido. Igreja evangélica vendendo um terreno nos céus, fazendo contrato. E os cegos, tolos, acreditam, compram, gastam seu dinheiro à toa. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 18, 20, diz assim: Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Seja o seu dinheiro para a perdição. Sim, seja para a perdição. Seu dinheiro seja para o teu mal. Ele queria, Simão, quando ele viu os apóstolos orando e as pessoas recebendo o Espírito Santo, ele queria comprar dos apóstolos esse direito de descer o Espírito Santo. Porque ele queria ser uma pessoa conhecida ou reconhecida lá onde ele praticava as suas artes mágicas. Agora, será se um Simão atual chegasse em uma dessas igrejas e dissesse assim: olha, eu estou aqui com uma oferta de 20 mil reais. Eu queria que você orasse para me receber o Espírito Santo. O que é que o pastor iria dizer? Eu estou aqui com uma oferta de 20 mil reais. E eu queria que você fosse só lá em casa orar pela minha mãe que está enferma. O que é que o pastor iria dizer? Estou aqui com a oferta de 20 mil reais. Queria que você orasse porque minha empresa está quebrando. O que é que o pastor iria dizer? Em nenhum momento iria haver palavra para salvar a vida daquele homem. Anunciar o evangelho verdadeiro para mudança de vida. Não. A negociação ia ser rápida. Muito rápida. Ia negociar-se de forma recorde na assinatura. Queridos, abra os olhos. Ninguém negocia com Deus. É de graça. Então há empecilhos sim. Acreditar que as boas obras salvas, acreditar que as pessoas santas podem influenciar a salvação e acreditar que ela pode ser negociada. Isso é um empecilho para quê? Para que você não alcance a salvação. Agora, nós temos evidências internas de dentro do nosso coração da salvação. Aquela pessoa em Cristo que já foi salva, já foi remida pelo Senhor. Como nós sabemos se a pessoa é salva ou não? Como você vai saber se você é salvo ou não? Evidências internas lá de dentro do coração da salvação. Primeiro, testemunho do Espírito Santo. Se estivéssemos salvos, teremos a convicção e a certeza interior que é mediante a atuação do Espírito Santo no nosso espírito. Então, a convicção que você é salvo é uma das primeiras evidências que você realmente foi salvo. Ser convicto nisso. Por quê? Porque lá em Romanos capítulo 8, versículo 16, diz assim:
O mesmo Espírito, o Espírito de Deus, testifica com o nosso espírito, com o meu espírito, que somos filhos de Deus. Então há uma testificação entre o Espírito Santo e o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É Ele que testifica. Então há dentro de você um testemunho do Espírito Santo, auto te revelando que você é salvo e que você é filho de Deus. Segundo, testemunho da nossa consciência e coração. Presta atenção. Testemunho da nossa consciência e do nosso coração. A Bíblia nos diz que quando salvos, haverá tranquilidade e calma em nosso interior, com a presença de uma harmonia celestial, uma harmonia com Deus, uma paz com Deus. Olha só, 1 João, capítulo 3, versículo 19 ao 21. Nisto conhecemos que somos da verdade. Como nós conhecemos que nós somos da verdade? E diante dele, asseguremo-nos nossos corações, sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Então, a nossa consciência, nosso coração, ela é como um alarme que dispara para testificar que nós somos salvos, que nós somos assegurados nessa salvação, porque nós conhecemos quem é da verdade quando ele tem uma segurança no seu coração. Agora, se o coração é enganoso e ele te condena por alguma coisa, você tem que ter confiança que maior é Deus que te deu a salvação do que o teu coração que te condena. Mas, se nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Temos confiança. É o Senhor. Se Ele te condena, temos Deus que é maior para justificar. Se Ele não condena, já temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma das evidências internas, lá de dentro do nosso coração. É essa questão da paz com Deus, da tranquilidade com Deus. Agora, queridos, quantos de nós estamos dentro de uma igreja? Quantos de nós fazemos parte de um corpo, de uma comunidade cristã? Mas há muito tempo nós não temos tido paz. Falta-nos a paz, falta-nos a segurança, falta-nos aquela tranquilidade de estarmos em Cristo. Como, queridos? Como que nós iremos nos assegurar se o nosso interior está cheio de confusão, cheio de intriga, de amargura? É um casamento estável, é uma vida espiritual estável. Um dia você está bem, outro dia você está ruim. Um dia está na igreja, outro dia não está. Um dia está fazendo a obra, outro dia não está. Um dia você ora, outro dia você não ora. Há uma estabilidade. Então, essa é uma das evidências internas. A paz com Deus. Terceira evidência interna da salvação, testemunho da nossa aversão ao pecado. O homem salvo não tem prazer na prática habitual do pecado. O homem salvo, ele não tem prazer na prática habitual, que tem como um hábito.
do pecado. Pois agora a natureza divina que está nele, que está em nós, que está dentro de mim, produz aversão e tristeza pelo pecado. 1 João capítulo 3, versículo 8 e 9 diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Aí você diz, agora pegou. Quem não comete pecado nessa terra? Ninguém. Mas a Bíblia diz que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Queridos, nós estamos falando de pecado habitual, pecado acostumado, que é chamado de iniquidade. Aquele pecado que você já se acostumou com ele, que você pratica voluntariamente, toda hora, mente toda hora. Tem uma amargura dentro do teu coração e você não quer se livrar dela. Isso é o pecado voluntário, habitual, que já habitou dentro do teu coração. E quando o pecado que habita no coração, é porque a pessoa é do diabo, porque quem comete pecado desde o princípio e nunca mudou, é o diabo. Agora, Jesus ele veio para desfazer, cancelar, anular, deixar sem efeito as obras do diabo. Qual é as obras do diabo? Manter você no pecado habitual. Aí, Jesus ele impõe o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo, então, ele acende a luz da tua consciência e você fica, então, arrependido do pecado que cometeu. E você não comete mais. Então, você é filho do diabo porque cometeu um pecado? Não, você foi perdoado pelo Senhor. Você é filho do diabo se você continua pecando. Você sabe que é pecado e continua. Acostumou com isso e não quer deixar o Espírito Santo trabalhar no teu coração para mudar o teu coração. Então essa é uma das evidências internas, é que você tem uma aversão ao pecado. Você luta contra esse pecado, você pecou uma vez, mas você se arrepende e não quer cometer esse pecado. E você vive uma vida, uma luta até você morrer contra o pecado. Você nunca vai deixar a vontade de pecar. Nunca vai ter uma vida sem tentações. Mas se você se acostumar com ele, aí você já é um filho do diabo. Evidências externas da salvação. Nós falamos sobre os empecilhos que impedem a nossa salvação. Nós falamos sobre evidências internas no interior, que seria um testemunho da nossa consciência e do nosso coração, ele mesmo testemunhando que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E uma aversão ao pecado, que você se arrepende, que você luta contra ele todos os dias. Essas são evidências internas, lá de dentro, que só você sabe. Agora, evidências externas. Ah tá, ainda temos uma evidência interna ainda. Qual que é? A nossa fé. Deus e a sua palavra receberam de nós a plena confiança. Passamos a depender de Deus em todas as áreas, crendo que ele está no controle da nossa vida. Quanto mais recebamos de Deus, mais fé é gerada em nosso coração. Olha só, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: a saber, se tua boca confessares ao Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Isso não vem de vós. Isso é um dom de Deus. Você crê, é um dom de Deus, não vem de vós.
É de graça. O versículo continua dizendo: visto que com o coração se crê para a justiça de Deus que foi feita para nós, ele sendo justo, levando o pecado do injusto, Deus se agradou disso, então tornou isso como uma justiça. E com a boca se faz confissão para a salvação. Você tem que confessar, você tem que falar: Jesus é o meu Senhor e Salvador da minha vida. Então, você tem o testemunho da fé, que Ele é o teu Senhor. Você confessa a primeira vez e depois você expõe isso no ato do batismo, que seria uma confissão pública. Nós reunimos pessoas para testemunhar que você vai confessar que Ele é Jesus Cristo e tomar o banho da purificação, da regeneração, pelo simbolismo do batismo. Agora, quais são as evidências externas da salvação? Evidência de fora. Se a gente olha e diz: olha, isso aí é salvo em Cristo. O testemunho de vida transformada é a primeira evidência. Cristo efetua mudanças em nossos pensamentos, vontades, atitudes e palavras. Haverá mudança em toda a esfera do nosso ser. E a nossa vida será diferente. É um novo nascimento, é uma nova pessoa, um novo ser, uma nova forma de pensar, de agir e de viver. Agora, se você está na igreja há tanto tempo, continua do mesmo jeito, xingando, falando palavrão, brigando, discutindo com a esposa todo dia, não há diálogo, não há compreensão, maltratando os filhos, intrigado com os vizinhos, opa! Não há sinal de vida transformada. Se não há sinal de vida transformada, não há sinal de salvação. Porque o Espírito transforma a nossa vida. Agora, você já ouviu falar naquela pessoa que às vezes tinha um passado negro, passado manchado de vergonha, um passado de alcoolismo, um passado de violência, e hoje ele está diante de Deus, as pessoas, cara, olha o tanto que ele mudou, olha o tanto que aquela pessoa mudou. Eu só via caído no chão na calçada, agora é um homem decente, vai à igreja, faz os bem para as pessoas. Isso é um testemunho de vida transformada pelo poder de Deus. E Mateus capítulo 5, versículo 16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Qual é a luz? A luz do Espírito Santo que habita em você. Você tem essa luz? Que ela resplandeça, que ela clareie diante dos homens, para que veja vossas boas obras, que o Espírito faz com que gere no teu coração para você praticar. E glorifique o vosso Pai que estáis nos céus. Então os homens maus e incrédulos vê a luz do Espírito Santo em você, as obras que você faz que é boas, então eles glorificam a Deus, dizendo: eu glorifico a Deus pela vida daquela pessoa. Ela mudou. Ela é uma nova pessoa. Segunda evidência externa, de fora da salvação, de fora, na prática, que nós somos salvos. Testemunho dos frutos produzidos. Haverá a inclinação do cristão para realizar a vontade de Deus diante dos homens, onde a glória do Senhor será exaltada. Haverá sempre no coração do homem esse se curvar para que o Espírito faça a vontade, não para que ele seja glorificado, o homem, mas para que Deus seja glorificado por tudo que acontecer por meio de sua vida. Então, Mateus 3:8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimentos. Produzis, pois, frutos dignos de arrependimento.
O que é produzir, pois, frutos dignos de arrependimento? Tem que continuar lendo o texto, porque João vai falar que produzir frutos dignos de arrependimento, ele fala para as pessoas se contentarem com seu próprio saldo e não extorquir ninguém, para que as pessoas tenham reverência a Deus. Então, queridos, produzir frutos. Você é uma árvore, você vai produzir frutos. E esses frutos, eles são dignos de arrependimento do seu passado. Então, são frutos de um viver bem diante da sociedade, diante dos homens e diante de Deus. Então, evidências de um salvo em Cristo é que ele produz frutos dignos de arrependimento. Terceiro, o testemunho da palavra de Deus. Todas as promessas de Deus são verdadeiras. Todas. Nenhuma é falsa. Quando entendemos e fazemos a nossa parte, nos arrependendo, Deus fará a sua obra em nós, nos perdoando todos os pecados. Todas as promessas de Deus são verdadeiras, e uma delas é a vida eterna. Quando nós fazemos a nossa parte, nos arrependendo dos nossos pecados, Deus faz a sua obra em nós, mudando a nossa vida, o nosso interior, o nosso caráter. E Ele nos perdoa de todos os pecados. Por isso nós temos o testemunho da palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 11 e 13 diz: o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Essas coisas eu vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que sabais, para que vocês saibam, Filho de Deus, que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Essas coisas foi escrita para nós, que cremos, para que nós venhamos ter plena certeza que Deus nos deu a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele é o nosso Pai, nosso Redentor, nosso Criador, o nosso guia, aquele que nos redime e salva de todo mal. Sim, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora, certeza da salvação. Primeiro, você não tem que acreditar que as tuas obras, boas obras, te salvam ou vai te salvar. Não, você faz isso porque você é um cristão e está obedecendo os mandamentos de Cristo. Você não vai acreditar em pessoas como intermediador tua. Você tem o Espírito Santo. Você vai à igreja? Vou. Você louva? Louva. Você ouve a palavra? Sim. Acrescenta mais a sua fé. Você tem comunhão com os irmãos? Sim. Você congrega? Sim. Isso tudo está na Bíblia. Agora, sair procurando artes mágicas é pecado. E ainda em nome de Deus ainda. Em nome de Jesus ainda. Pior ainda. Acreditar que a salvação pode ser negociada, que você dá um dinheiro, ou se você fizer alguma coisinha, vai negociar com Deus, isso é empecilho. Não vai dar certo. É por meio da fé, tá? Aí você tem evidência interna dentro do teu coração, porque o Espírito Santo testifica no teu espírito que você é filho de Deus. Você tem um testemunho na consciência e no coração, porque se o teu coração começa a te condenar, você confia em Deus. Agora, se ele não te condena, você tem paz com Deus, você vive na paz do Senhor. Você tem um testemunho de uma aversão ao pecado, você não tem um pecado habitual, acostumado, que você se acostumou com ele e pratica ele sem causar nenhum remorso, sem causar nenhum arrependimento,
mas você tem aversão a ele, você fica triste, você luta, você confessa, você jejuma, você luta contra ele, e você tem o testemunho da nossa fé. Qual é o testemunho da nossa fé? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Você confessa isso com sua boca, você vai ao batismo das águas, confessa publicamente que ele é o Senhor da tua vida. E evidência que são de fora, evidência que são externa, que as pessoas vão ver, é uma vida transformada. Jesus te transformou, ele mudou o teu caráter, ele mudou tuas atitudes, ele mudou o teu pensamento. As pessoas dizem, eu não quero ir para a igreja evangélica, eu vou deixar de ir à festa. Não, não é a igreja que vai te proibir, é uma mudança que vai vir no teu coração, naturalmente, por meio de Deus. E você vai ver que isso não é necessário. Eu mesmo não sinto vontade disso, não sinto vontade mesmo. Deus já me restaurou disso. Ele já me mostrou o quanto é bom estar na sua presença, o quanto é bom você ler uma Bíblia, ouvir uma palavra, ouvir um hino, assistir um bom filme com sua esposa, passear com sua esposa, comer uma pizza, levar seu filho ao parque. É muito melhor do que essas coisas. E é Ele que gera isso em nós. É uma vida transformada. E aí isso vai produzir bons frutos, porque você produz frutos que foram dignos do arrependimento que você teve. E você tendo arrependimento gera bons frutos para as pessoas comerem, saborearem. O fruto da longanimidade, da paz, da bondade, do domínio próprio, da mansidão, de uma vida com Deus, de palavras de conselho que irão mudar a vida de outras pessoas. E, por último, você tem, então, o testemunho da palavra. Qual é o testemunho da palavra? O testemunho da palavra é que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, quem tem Jesus dentro do seu coração, transformando a sua vida, tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, não adianta fazer mais nada, porque não tem a vida eterna. Quando morrer, vai padecer eternamente. Essas coisas vos escrevi, para que creades no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Eu vos anunciei o Evangelho nesse dia, eu vos expus o Evangelho nesse dia, para que você saiba que você tem a vida eterna. Então faça uma autoanálise da sua vida agora. Faça uma autoanálise da sua vida e pergunte a Deus o que você tem que fazer. Peça fé ao Senhor, em nome de Jesus.